Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo para você a Palavra de Deus e de uma maneira muito linda. Queremos nessa série de programas trazer a vida de Jesus, conhecer Jesus. Muitos querem saber como é o Senhor, como é Deus, como conhecê-lo. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ao contemplar Jesus, nós vemos Deus, o Criador, o Senhor, o Absoluto, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Sim, e este é o tema do nosso programa de hoje. Veremos o livro da genealogia de Jesus, a família de onde ele veio, seus ancestrais, até Abraão ou até Adão. Vamos ver? Então deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para compreender por que as genealogias estão aqui nas Escrituras. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Muitas vezes, quando lemos as genealogias, nomes e nomes e nomes e nomes na Bíblia, nós ficamos meio assustados e a gente brasileiro pensa: ah, para quê? Eu não sei se você sabe o nome dos seus avós, maternos e paternos. E dos bisavós? Você sabe o nome de seus bisavós? Conhece a história? E dos tataravós? Ah, mas os judeus, eles sabiam direitinho a sua ascendência, a sua árvore genealógica. Isso era muito importante para eles. É muito importante nas Escrituras. Então vamos ver Mateus capítulo 1, de 1 a 3, o livro da genealogia de Jesus. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Bem, logo aqui no comecinho da história da genealogia de Jesus, nós já vemos duas coisas importantes. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, para mostrar a ascendência de realeza de Jesus. O profeta Isaías, ele falando a respeito do Messias, no capítulo 52, 53 do livro de Isaías, ele diz: e da sua linhagem quem cogitou? Quem procurou saber de quem Jesus era filho? Se procurasse, iriam ver que ele é descendente de Davi. Por isso muitos gritavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque o Messias seria da linhagem de Davi. E filho de Abraão, por causa da nação de Israel. Um judeu de verdade. E aqui nessa primeira linhagem encontramos uma mulher, Tamar. Não era normal colocar as mulheres na genealogia, mas Tamar tem uma história muito especial. Tamar sabia do privilégio de estar nesta família, do privilégio de gerar descendentes a Judá, filho de Isaque. Porque Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Porque de Judá sairia o rei, o Messias, o rei dos reis. Então, Tamar lutou por isso. E ela teve do próprio sogro os gêmeos, Perez e Zerá. É uma história que não vamos nos aprofundar nela, mas o próprio Judá disse para sua nora: você foi mais sábia do que eu. Você foi mais, podemos dizer assim, teve mais fé do que eu. E é da descendência de Tamar. Alguém que reconheceu o seu papel na história, alguém que reconheceu que precisaria estar disponível para ter filhos daquela família, para vir ali o Salvador, o Rei dos Reis. É de Tamar que vem essa descendência. Continuando em Mateus 1, de 4 a 5, vamos ver aí, Raabe e Ruth, mais duas mulheres. Diz assim o texto: Arão
gerou Aminadab. Aminadab é Naasson. Naasson é Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Bem, aqui vamos encontrar Raabe. Quem era Raabe? Raabe era de Jericó. Era uma mulher cananeia. Era uma mulher que a sua família, seu povo, era idólatra, moravam em Jericó, estavam condenados, toda a cidade foi destruída. Mas Raabe creu. Raabe, ela recebeu os espias na sua casa e um dos espias era um príncipe Salmão. E ela se casa com Salmão e tiveram um filho que foi Boaz. E de Boaz, nós vimos que Boaz se casa com Ruth, outra mulher estrangeira, moabita. Ruth tem a sua linda história escrita no livro que tem o seu nome aqui na Bíblia. De Ruth e de Boaz nasceu Obed e Obed gerou a Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E vamos ver mais uma mulher aqui nesta genealogia. Olha o que diz em Mateus 6, de 6 a 11, vai falar de Batseba, mulher de Urias. Diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa, Casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Bem, ao lermos aqui a genealogia de Jesus, nós vamos vendo também um pouco da história de Israel. A história de Israel desde o seu comecinho, a história de Israel desde Abraão, Isaac, Jacó, Judá e assim por diante. Vimos aqui Judá tendo de Tamar os 2 gêmeos. Nós vamos ver também outras mulheres na genealogia de Jesus, talvez mulheres que seriam indignas, mulheres que não seriam consideradas justas, consideradas aptas para fazerem parte desta linhagem. Mas ali estavam, com um ministério tão lindo, com um coração tão sedento por Deus, como foi com Ruth e também com a Raabe. Agora, Batseba. Batseba já é um pouquinho temerário, porque Batseba ela foi a causa do grande pecado de Davi, do adultério de Davi. Davi, por causa de Batseba, porque ela engravidou do rei Davi, ele então dá um jeitinho de assassinar o marido, Urias. Não com as suas mãos, não de uma maneira clara, mas bem despistado. Ele estava na guerra e ele manda uma carta para o comandante dizendo: põe Urias na frente da batalha para que morra. Então, com a morte de Urias, Davi se casa com Batseba e Batseba vai gerar daí do rei Davi essa ascendência real que vai se sentar no trono. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Ezequias, etc. Todos estes reis que reinaram em Judá. E nós vamos ver que tem 2 genealogias no Novo Testamento. Nós temos a genealogia em Mateus e também em Lucas. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E no finalzinho aqui do versículo 11, nos diz que Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio. Então aqui conta a história, as famílias se multiplicando e a história acontecendo. Desde Abraão tendo ali sua família, os 12 patriarcas indo para o Egito, do Egito todas esses filhos, essa multiplicação da família, agora já se torna uma nação, vem para Canaã, se estabelecem ali, vem o período dos juízes, vem o período dos reis. E então
houve o pecado da nação e o povo foi levado para Babilônia. Ficaram lá no cativeiro em Babilônia por 70 anos. Por quê? Porque eles não obedeceram à palavra de Deus, por causa da idolatria e por causa das regras que Deus havia dado para a terra. A cada 6 anos poderiam plantar e no 7º ano um descanso para a terra. Eles não deram esse descanso. Então, somando o tempo que estavam ali na terra prometida, 70 anos precisavam de descanso para a terra. Então, ficam em Babilônia por 70 anos. E vamos ver as gerações que continuaram acontecendo lá no exílio e depois do exílio. Mateus 1, de 12 a 17, diz assim: Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio de Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Bem, nós sabemos que nesta série de nomes aqui, um ou outro nome foi omitido e se coloca filho de ou gerou, sendo às vezes o avô, pulou o nome do pai, para que ficasse fácil de se decorar a genealogia da família. Cada família sabia de cor os seus ancestrais, a sua ascendência. E para facilitar, então, se dividia. Aqui, Mateus, que é um judeu, Mateus, que era um publicano, Mateus, que escreveu o Evangelho, ele escreveu para os judeus. Então, a primeira coisa que ele fez foi mostrar de onde vinha Jesus. Yeshua de Nazaré, as suas raízes, quem era ele? Porque Isaías disse, da sua linhagem quem cogitou? Eles não sabiam nada de Jesus, que nasceu em Belém, que é filho de Davi, descendente de Davi. Então, era colocado aqui, Mateus colocou a genealogia até Abraão, mostrando Jesus um verdadeiro judeu, mostrando Jesus dentro da linhagem real, ali com o rei Davi. Mas nós vamos ver que há uma outra genealogia de Jesus em Lucas. Só que em Lucas nós vamos ver que vai até Davi, mas não o filho de Davi, Salomão, e daí para frente, mas um outro filho de Davi chamado Natã. E essa genealogia vai até Adão. Vamos entender. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 3, de 23 a 31. Vamos ver? Diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José,
este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Bem, aqui nós vamos ver uma outra genealogia escrita por Lucas. Qual a diferença de Lucas e de Mateus? Mateus, ele escreve o seu evangelho para os judeus. Ele escreve na linguagem dos judeus. Ele escreve para que os judeus compreendam quem é Jesus. Lucas é um médico. Lucas é grego. Lucas, ele faz pesquisa. Lucas vai atrás dos detalhes. E nós sabemos que José e Maria, ambos são descendentes de Judá, são descendentes de Davi, ambos seriam herdeiros legais do trono de Israel, tanto por José quanto por Maria. E é muito interessante nós podemos ver aqui que Davi, ele teve muitos filhos, mas quando Davi pecou, um profeta chamado Natã chamou a atenção de Davi. Davi, você merece morrer. Você merece essa sentença porque você adulterou, porque você matou, porque você pecou e você mesmo deu a sua sentença. Mas Davi chorou e se arrependeu. Davi pediu perdão a Deus e por causa disso escreveu o lindo Salmo 51. Um salmo que diz: compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia. Perdoa o meu pecado. Davi se arrependeu. E Davi acertou a sua vida com Deus. E ao que parece, depois que ele se acerta com Deus, vem mais um filho a quem ele dá um nome, o nome de Natã. Ou seja, o mesmo nome do profeta, do vidente, não é? O profeta que lhe chamou a atenção. Davi não ficou com raiva de Natã dizendo: ah, esse Natã veio apontar o meu pecado. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas quando um pastor, quando alguém aponta o seu pecado, diz: você está errado, você está fazendo errado. Davi, ele agradeceu e nasce um filho chamado Natã. E é muito interessante também perceber o seguinte: na linhagem de Salomão, Roboão, Abias, Asa, Ezequias e daí para frente, o último rei de Israel, Zedequias ou Conias, recebe uma palavra profética de Jeremias. Jeremias diz: não se assentará um descendente teu no trono de Israel. Então, a descendência por Salomão recebeu essa palavra. Não vai ter mais um descendente seu no trono. Então deveria ser um descendente por outro filho de Davi, que não Salomão. E Lucas mostra essa ascendência através de Natã. Natã, filho de Davi. E nós vamos ver que os dois, Maria, porque na verdade Jesus não é filho de José. José é o pai adotivo. Jesus é filho de Deus, mas foi gerado ali no ventre de Maria. Então, Maria trouxe esta linhagem através de Natã para Jesus. E vamos ver aqui também que a genealogia de Lucas leva até Adão. Por que Mateus vem só até Abraão e o Lucas leva até Adão? Fica bem mais comprida a genealogia de Lucas, porque ele vai até Adão, mostrando que Jesus é filho do homem. Ele não é apenas um judeu nascido da linhagem de Abraão, mas ele é filho de Adão. Ele tem algo muito especial, uma missão especial como filho do homem, como ele é chamado em Adão. Vamos ver então Lucas 3, de 32 a 38, chegando de Davi até Adão. Vamos lá?
Diz assim: Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Perez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragal, Ragal, filho de Faleque, este filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malaleão, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Bem, a genealogia aqui que Lucas pesquisou foi até Adão. As genealogias e as idades que as pessoas viveram, isso é muito importante cientificamente falando, para se provar a idade da Terra, para se provar há quantos anos o ser humano está sobre a Terra. Isso é muito lindo, vemos hoje, através das pesquisas da Eva mitocondrial e do homem, o Adão Y. Então, pesquisas foram feitas através de DNA, retrocedendo no mapa genético até chegar no primeiro ancestral, que a ciência chamou de Adão Y e Eva mitocondrial. E olhando estes dois, este casal, chega-se à conclusão que viveram há pouco mais de 6.000 anos sobre a Terra. Tirando toda a probabilidade da teoria da evolução, que diz que o homem está aqui, a evolução há bilhões e milhões de anos, os ancestrais do ser humano, hominídeos, nada disso. Primeiro homem, primeira mulher, há cerca de 6.000 anos atrás. Uma terra jovem. Bem, nós vamos ver aqui que essa ascendência trazendo Jesus na árvore genealógica da humanidade até Adão, prova que ele é o filho do homem. Até Abraão, prova que ele era da linhagem de Israel, filho de Abraão, da nação de Israel. Levando a genealogia até Davi, vemos que ele era descendente, herdeiro legal do trono de Israel. Ele tinha sangue real, tanto pelo lado de José como pelo lado de Maria. Então vemos isso. Mas nós vamos ver aqui que a identidade de Jesus, ela é divina e humana. Jesus não nasceu, não começou a viver há 2.000 anos atrás. Jesus não começou a existir há 2.000 anos. João capítulo 1, versículo 15, o 10 e o 14, nos dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, João descreve Jesus como Deus, Mateus como um judeu, Lucas como filho do homem, descendente de Adão, mas João coloca Jesus como Deus, o Verbo desde o princípio, Criador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Ele é Deus. Ele se manifestou, revelou a sua glória.
E Ele veio com uma missão: dar a sua vida por mim e por você. Você já entregou sua vida a Jesus? Já recebeu o perdão dos seus pecados nele? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu abro o meu coração e te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Lava-me completamente de toda impureza, de toda maldade, de todo pecado, de tudo que eu tenho feito que não te agrada. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito Santo e ajuda-me a viver em santidade na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu enquanto viver, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Fique firme, lendo a palavra de Deus, aprendendo mais da Bíblia e servindo ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito Santo e esteja firmado cada dia mais na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.